Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos iniciando mais um encontro com a Palavra. E em nossos encontros, nós estamos aprendendo a respeito de Jesus e o que Ele oferece para todos aqueles que creem que Ele é o Filho de Deus. Nós falamos a respeito do pão, que Jesus é o pão da vida, e hoje nós vamos falar que Jesus é a luz que nós precisamos. Por isso, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João. Nós iremos ler o primeiro capítulo, dos versículos de 4 a 9. João, capítulo 1, versículos de 4 a 9. Se você já encontrou a passagem bíblica, acompanhem comigo agora na leitura da Palavra de Deus. Aquele que é a Palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Agora o capítulo de número 8, versículo de número 12. Capítulo 8, versículo de número 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Amém. Então vemos aqui o testemunho do apóstolo João no início do seu evangelho, falando a respeito da luz, a luz que chegaria no mundo, a luz que iria dissipar todas as trevas e tirar da escuridão todos aqueles que estavam perdidos. Depois, já no capítulo de número 8, nós vemos o próprio Jesus dizendo que Ele é a luz. Por isso cremos que Jesus é a luz. Jesus é a luz, mas o que isso significa para nós? Antes de nós conhecermos a Cristo, todos, sem exceção, viviam na escuridão. Por mais que pensem que sua vida era reta, boa, que seus atos eram bons, suas obras eram boas, nós vivíamos na escuridão, porque vivíamos no pecado. Por mais que as nossas intenções fossem boas, o pecado corrompia todas as nossas ações. E o bem que nós queríamos fazer, esse nós não conseguíamos praticar. E o mal que nós tentávamos não praticar, esse era a prática de todos os nossos atos. Por isso, vivíamos na escuridão. Éramos pessoas sem sentido algum. Não conseguíamos entender o mundo, não conseguíamos entender as pessoas. Vivíamos cheios de dúvidas, medos, porque é assim que uma pessoa se sente em um lugar escuro. Em um lugar escuro, uma pessoa não consegue se movimentar em segurança, pois ela tem medo de tropeçar, ela tem medo de cair em alguma coisa, de se ferir. Então, no escuro, uma pessoa se movimenta na dúvida, com medo, com receio. E assim éramos nós, antes de conhecermos a Cristo.
tínhamos muitas dúvidas, errávamos muito, porque tentávamos seguir a nossa vida de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que nós acreditávamos ser o correto, ser o certo. E nós feríamos as pessoas, nós feríamos a nós mesmos, se machucávamos, porque as nossas ações, por mais que fossem boas, cheias de boas intenções, uma hora ou outra sempre levavam a um caminho mau. Sempre dizíamos palavras que no fundo do nosso coração nós não queríamos dizer, mas a escuridão da nossa alma, a escuridão que habitava no nosso coração, ela impulsionava os nossos instintos, as nossas emoções, as nossas ações, e nós feríamos as pessoas com palavras, com gestos, até mesmo com agressões, porque vivíamos na escuridão. Nós não tínhamos conhecimento daquilo que não agradava a Deus. Nós vivíamos de acordo com a nossa vontade, de acordo com o que o mundo ensinava, a cultura, a sociedade, aquilo que nós aprendíamos nas ruas, na escola, no trabalho, no convívio com amigos, com familiares. E assim nós vivíamos, em incertezas e medos do amanhã, né? Muitos tinham medo do futuro, medo da morte, porque sabiam que faltava algo, sabiam que precisava algo, até o dia que encontraram a Cristo. Até o dia que essas pessoas, assim como nós, encontraram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento em que essas pessoas encontraram Jesus, elas saíram da escuridão e agora vivem na luz. Jesus nos dá todo o entendimento, toda a sabedoria, todo o discernimento. Jesus não somente nos deu a sua palavra, mas Ele revela a sua palavra a nós. Porque as pessoas no mundo não podem entender a Bíblia e nem o que ela ensina, porque as pessoas entendem errado os ensinamentos do Evangelho, porque vivem na escuridão, não conseguem enxergar. Você consegue ler um livro no escuro? Consegue compreender algo no escuro? Não, você precisa de luz. Assim, aqueles que querem entender o Evangelho, que querem viver a prática do Evangelho, precisam da luz, precisam de Jesus. Tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que nós somos hoje, pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus, seguindo os planos de Deus, tudo isso não é mérito nosso, é por causa de Jesus. Ele iluminou as nossas vidas. Essa é a diferença de um cristão para uma pessoa que vive no mundo. Um cristão, ele vive na luz. Se ele vive na luz, ele tem consciência, ele tem discernimento do que é pecado, do que desagrada a Deus e do que agrada a Deus e de como ele deve viver. Ele não vive mais com medo, porque agora ele consegue enxergar, tudo está claro para ele. Ele não tem mais medo da morte, ele não tem mais medo do futuro, pois ele sabe, Cristo já revelou através da sua luz a ele tudo o que irá acontecer. Então ele tem paz no seu coração, ele tem segurança na sua vida, ainda que ele viva no meio de pessoas que estão na escuridão, ainda que o mundo viva na escuridão, ele sabe que ele tem a luz. Jesus é a luz. E no capítulo de número 8, versículo de número 12, quando Jesus diz que ele é a luz, ele complementa dizendo assim: se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Ou seja, Cristo irá iluminar os nossos caminhos, a nossa vida. Por isso nós não devemos temer, nós devemos buscar em Deus a sabedoria e o entendimento para tomarmos as nossas decisões, para agirmos conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Hoje nós temos a luz e
essa luz que nós temos, ela é de Jesus, ela não parte de nós. Por isso não devemos nos considerar superiores às pessoas lá fora que estão perdidas, que andam nas trevas, na escuridão. Elas precisam também encontrar a luz, elas precisam também encontrar Jesus. Como é bom viver na luz, como é bom saber que tudo o que Jesus nos dá, Ele revela através da sua palavra. Como é bom ser alimentado pela palavra de Deus, porque temos a luz de Cristo em nós. Como é bom enxergar o mundo através da luz de Cristo. Quando nós enxergamos o mundo através da luz de Cristo que habita em nós, nós encontramos esperança. Nós somos encorajados a lutar, a orar, a clamar a Deus por todos aqueles que vivem na escuridão, que vivem ainda nas trevas, que ainda vivem sendo escravizados pelo medo, pela insegurança. Ó, cristão, como é grande a sua bênção! A luz de Cristo habita em você. Essa é a palavra de Jesus. Ele é a luz, Ele ilumina o nosso coração. Por isso, o apóstolo João vai dizer na sua carta, no capítulo 1, que Deus é luz. E se nós, de fato, estamos com Deus, nós não podemos andar em trevas. Por isso, os comportamentos, as atitudes daqueles que habitam na escuridão são incompatíveis com o comportamento, com os pensamentos, com a maneira, de dialogar, de agir com aqueles que vivem na luz. Nós somos diferentes, sim. Aonde habita a luz, não há escuridão. Se você na sua casa olha e vê um cômodo escuro, a partir do momento em que você acende a luz ali no interruptor e ilumina todo aquele cômodo, logo ali não haverá trevas nenhuma. A escuridão foi embora porque a luz chegou. Então, na vida do cristão, é incompatível as trevas. Aquele que vive nas trevas ainda não teve a sua vida iluminada por Cristo, pela luz de Cristo, a luz que traz a vida eterna. Então precisamos olhar para nós, fazermos uma introspectiva, olharmos para dentro de nós e vermos se os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes condizem com a luz. Na luz você consegue enxergar todas as falhas, todos os erros, tudo aquilo que precisa ser melhorado, tudo aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Por isso nós precisamos da luz. Mas não devemos temer, pois Jesus irá nos ajudar, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, certamente há de completá-la até o dia do Senhor. Nós estamos na luz e ainda estamos em obras. Jesus ainda está operando em nós, tirando toda mancha, toda mácula, toda a escuridão da nossa vida, do nosso ser, para que de fato venhamos a viver plenamente na luz. Essa tem que ser a nossa oração, esse tem que ser o nosso desejo. Senhor, habita em mim com a tua luz plenamente. Que a luz do Senhor ilumine não somente as nossas vidas, mas a nossa família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu local de trabalho, a sua escola, a faculdade, aonde você estiver. Que a luz do Senhor, através da sua vida, alcance outras vidas também. Que esse venha a ser o desejo do nosso coração. Se você está em dúvida, se você está vivendo um período de escuridão, de trevas na sua vida, não tenha medo, clame, deixe Jesus, que é a luz, iluminar todo o seu ser, para que você tenha paz e segurança nele. Jesus é a luz,
que todos nós precisamos para viver. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é